Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre TEA, transtorno do espectro autista. E para conversar com a gente sobre um tema tão atual e importante que impacta a vida de tantas famílias pelo Brasil, a gente recebe a doutora Evangelina Vieira. Se você se conecta com esse assunto, quer mais informações sobre isso, você não pode perder o nosso episódio. Vem com a gente! A gente tem o canabidiol isolado, que é só o CBD sem mais nada da planta. Tem o Broad, que você tem o canabidiol, mais outras partes da planta que auxiliam a ação do canabidiol, mas sem o THC. Mas os exames não é para diagnosticar o autismo, que já está diagnosticado. É para diagnosticar alguma causa que seja responsável por aquele comportamento, por aquele transtorno. Então, por exemplo, a gente tem a síndrome do X frágil, que acomete os meninos, tem deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo. Tanto que o TEA nas meninas, muitas vezes, é mais difícil o diagnóstico, porque as meninas fazem camuflagem social. Obrigado, Evangelina, por ter aceitado o nosso convite para participar com a gente e conversar um pouco mais sobre um tema tão importante que é a questão do autismo. Eu que agradeço. Obrigada, Reginaldo. Obrigada, Dai. É um prazer estar aqui, conversar com você sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que vai conectar com muitas pessoas, né, que precisam dessa informação. Acho que tanto famílias quanto profissionais. É um tema atual e bacana de a gente estar falando. E aí, eu queria já trazer a questão da mudança, quando teve a mudança do CID-10 para o 11. No seu olhar, né? O que você percebeu dessa mudança? O que interferiu nas famílias, né? Sim, essa mudança foi muito interessante, porque antes, no CID-10, porque o CID ele é baseado também no DSM, né? Que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Então, antes, a gente utilizava o DSM-4 e no DSM-4 o transtorno do espectro do autismo estava dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. E aí o CID-10 era baseado nisso. Então, o TEA, o transtorno do espectro do autismo, estava separado da síndrome de Asperger, e aí em um outro não fazia parte do transtorno do neurodesenvolvimento TDAH e outros transtornos que agora, no CID-11, todos fazem parte, mais ou menos, estão dentro de uma mesma classificação. E agora, com o CID-11, se consegue assim, colocar o transtorno do espectro do autismo com as suas comorbidades. Então, isso ficou muito melhor. Para quem pega, por exemplo, um relatório, porque antes nós colocávamos só o F84, que é o transtorno do espectro do autismo. E agora, com o CID-11, você consegue, dependendo do código, dá para saber se tem deficiência intelectual associado, se tem outras comorbidades associadas ao transtorno. Eu acho que isso foi positivo, né? Até porque quantas crianças precisam de benefícios, isso acaba interferindo nisso e foi um facilitador, né? Com certeza. Até para os pais mesmo entenderem. Seu filho tem autismo e tem alguma outra coisa, eles muitas vezes não sabem, né? Com isso, dá para saber, ele tem também deficiência intelectual, ele tem transtorno ansioso, ele tem TOD, ele tem TDAH. Do ponto de vista prático, acaba sendo positivo, porque as pessoas conseguem acessar mais serviços e estatisticamente você começa a ter mais clareza dos números e a partir disso você pode ajudar na criação de políticas públicas, de serviços, porque estatisticamente você vai tendo mais clareza nesse sentido? Sim, com certeza, né? E até para a gente ter uma noção melhor da incidência, né, do transtorno do espectro do autismo com as outras comorbidades. Acho que vai ficar mais fácil e vai ficar muito melhor, assim, em relação a isso, né? Legal. Indo ao encontro desse ponto que você coloca também, acho que era válido, porque nem todo mundo que nos assiste tem um conhecimento prévio, está nessa vivência, né, com o mundo, né, porque a gente pode colocar assim, do TEA. Quando que a medicina
começou a identificar e separar as pessoas com esse espectro autista, né? É algo recente? É mais antigo? Fala um pouquinho para a gente sobre esse aspecto histórico que é importante. Pela história, a primeira pessoa que descreveu foi um psiquiatra austríaco chamado Leo Kanner. E ele separou algumas crianças que tinham um comportamento diferente das outras crianças, que se isolavam, que brincavam de uma forma diferente. Isso foi em 1943. E aí, em 1944, o Hans Asperger também, ele era alemão, né? E ele descreveu também crianças que tinham um comportamento diferente, só que faziam coisas acima da média das crianças com a mesma idade. E aí, por isso que daí veio as crianças com a síndrome de Asperger, né, de Asperger, que eram crianças assim com coeficiente de inteligência acima da média, mas que tinham um comportamento diferente em relação às outras crianças. E aí, só em 1952 que foi escrito o primeiro DSM, que aí o primeiro ele foi pela Sociedade de Psiquiatria Americana. Eles escreveram o primeiro manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais. Aí, a partir daí, começaram a codificar os transtornos mentais. Isso é bem interessante, porque acho que até o entendimento antes de achar assim, se a criança ou a pessoa tiver um QI mais elevado, é um Asperger, né? Tinha muito essa visão, assim, de todo mundo já rotular. Isso mesmo. E, na verdade, não é isso, né? Não. Existe uma distinção aí. Nem toda criança... Porque agora o transtorno do espectro do autismo ele é classificado em níveis de suporte, porque antes era em graus. Então, grau leve, grau moderado, grau grave e síndrome de Asperger, que seriam essas crianças, né? Que a gente falou. Só que agora não, a gente fala em nível de suporte. Então, o nível de suporte 1 é a criança que não precisa, que tem autonomia, né? Que só tem, assim, às vezes uma dificuldade de comportamento, tem alguma coisa, mas que ela tem autonomia. Ela precisa de pouco suporte, né? Às vezes uma psicoterapia só. O nível de suporte 2 já é uma criança, né? O nível 2 de suporte já é uma criança que já precisa de mais ajuda, de mais coisas. Muitas vezes ela se comunica, ela fala, mas ela precisa de ajuda para muita coisa. E a nível de suporte 3 é muitas vezes as crianças que ainda não falam ou que elas têm uma comunicação muito comprometida, que precisam de ajuda, de mais ajuda que todas as outras. E as crianças nível de suporte 1, por exemplo, nem todas vão ter o coeficiente de inteligência acima da média. Muitos vão ter o coeficiente de inteligência normal. Então, não é porque ela é nível de suporte 1 que ela tem uma superdotação, por exemplo. Ou que porque ela tem um QI que ela vai ser um TEA. Um QI elevado mesmo. E aí já vai para um TEA. Não é isso. Não é isso. Às vezes, olha, essa criança... ela é um pouco mais inteligente, ela aprende mais fácil. Não sei não, se não é... Já ia para um Asperger, isso mesmo. Né? Era bem rotulado né? isso. Não necessariamente. E tem uma outra... Hoje, né, no Brasil, estima-se 2 milhões de pessoas que estejam no espectro autista, né? É um número elevado, ainda proporcionalmente ao total da população, chegar a 1%, né? Porque a população brasileira é 200 e poucos milhões, menos de 1%. Mas se fala muito se essas pessoas sempre estiveram aqui e não eram identificadas, ou há realmente uma endemia, né, de autismo no Brasil ou no mundo. Como é que você, como uma estudiosa do segmento, né, encara essa questão? Eu acho que são as duas coisas, né? Tanto o aumento da acurácia, então o nosso olhar agora é diferenciado em relação ao comportamento, né, das crianças, e também tem se observado sim um aumento da incidência. Então, eu acho que as duas coisas
tem feito com que essa prevalência, né? Muitas crianças ficavam perdidas, né? Sem um diagnóstico, crianças, ou com, às vezes, um diagnóstico ali que era confundido. Síndrome de Rett, né? Antes de ter uma definição ali mais apurada, essas meninas eram confundidas com autismo também, assim como deficiências intelectuais, né? E tinha essa confusão. Mas agora também está tendo estudos, né, voltados para a questão até das causas. Será que agora a alimentação que mudou o nosso estilo de vida, o nosso hábito alimentar, o quanto isso pode estar interferindo nisso, né? Sim, muitos... assim, porque a causa não se sabe ainda, né? A gente fala que a causa ela é multifatorial, que tem um componente genético e um componente ambiental. Então, tem se estudado muito para saber de onde está vindo isso, como os casos estão aumentando dessa forma. Então, tem muitos estudos, uns falando da relação entre o intestino e o cérebro, né? Outros falando da alimentação, do uso dos transgênicos. Se sabe que tem algumas medicações que estão, sim, relacionadas, né, com a apresentação do transtorno. Então, mas assim, exatamente um ponto não se tem, né? É bastante interessante isso, né? A conexão, né, do cérebro com o intestino. Sim. Recentemente eu estava lendo até um artigo a respeito, que estão se fazendo estudos a partir das fezes para identificar bactérias que tenham prevalência. Como é que está esse processo de estudo? Isso, tem se percebido que a flora das crianças é realmente diferente, mas está tentando entender por quê, porque muitas dessas crianças têm seletividade alimentar, então isso também vai modificar a flora, então ainda não se sabe. Que pode ser que esteja vindo ali da desordem do processamento sensorial, né? Que aí pode estar interferindo dentro da boca da criança, essa parte oral mesmo. Ou pode ter outros fatores aí que ainda não se tem muita certeza, né? Isso. Aprofundando nessa linha, Sim. né? Nós vivemos num país que, se não é dos mais desenvolvidos, mas ele está no meio do caminho. Então, a gente tem os extremos também, Sim. até no perfil alimentar. Há estudos que apontam, que abordam a população de países desenvolvidos ou em desenvolvimento maior, como é o caso nosso e os países considerados primeiro mundo, com aquelas nações ainda menos desenvolvidas, em que, obviamente, os hábitos são totalmente diferentes e muitos ainda mais rústicos, né? Mais Sim. antigos, de comida talvez mais natural. Tem algum estudo nessa linha para mostrar que aí você começa a conseguir fechar um pouquinho mais, né? De repente, indo por esse lado alimentar, se num país desenvolvido, em que a prevalência de comer é comida multiprocessada, transgênica e tal, tem uma incidência X. Aí num país em que é outro modo de se alimentar, de comida mais natural, tem alguma linha de estudo indo nesse caminho? Ainda não. É que é assim, a gente sabe que, por exemplo, eu vou falar de uma criança africana que eu atendi outro dia no consultório. Então, a mãe, o pai trabalha numa multinacional e veio transferido para Santos e depois eles vão para os Estados Unidos. E a mãe trouxe o filho menor para passar em consulta com a pediatra. E o filho maior estava brincando na recepção. A pediatra, a hora que foi chamar a mãe com o bebê, viu como o maior estava brincando. Aí, ela chamou na consulta, ela falou, ele brinca, aí perguntou, ele brinca sempre desse jeito? Ela falou, eu achei, por quê? Ele tá brincando esquisito? Ela falou, você não viu que ele coloca um brinquedo do lado do outro e não brinca com nada? A mãe nem tinha observado. Nem tinha observado, e é uma criança de quase 4 anos. Aí ela falou, a gente tem uma neuroinfantil aqui, né? Você não quer passar? Aí passaram umas 2 semanas, mais ou menos, ela veio e trouxe o filho. E assim, preenche todos os critérios. A criança bastante comprometida, não fala nada. Já tem quase 4 anos e a mãe não tinha percebido. E eles são africanos. Então, por exemplo,
nos países subdesenvolvidos, então eu acho que o diagnóstico ainda é mais difícil, porque não se tem acesso ao especialista. Aí, estou falando desse. Aí, estou falando de uma outra criança que eu atendi da Inglaterra, de Oxford. A mãe trouxe a criança, porque a criança também estava com atraso na fala. E eles não têm acesso ao especialista, eles passam com o médico da família. E o médico da família faz as avaliações, a criança estava com atraso na fala, começou a ir para a escola. Só que na escola observaram que ela estava brincando, assim, ela se isolava, ela não brincava, não se interessava muito pelas outras crianças. Viram algumas coisas. Isso, viram algumas coisas. E a mãe ficou muito preocupada, e aí, como a família, ela é casada com um inglês, e a família é aqui de Santos. Então, ela pediu para a mãe agendar uma consulta. A mãe veio, agendou a consulta comigo. No outro mês, ela veio e passou em consulta. E a criança também tem transtorno do espectro do autismo. Então, a gente tem as duas... Um país desenvolvido... Com um sistema de saúde como de excelência. Isso. E que, de repente, não está conseguindo fazer essa identificação na base. Isso mesmo. Você vê então, que... quer dizer, você... Sabe? Às vezes então, o olhar, né? Ele chacoalha de novo isso e começa mesmo. a repor as peças, porque não isso tem um vai caminho. Do olhar, né? da família. Às vezes a família fala assim... mas você pergunta, mas como que ele é em casa? Não, ele é super organizado, ele guarda tudo, os brinquedos são todos... Aí você pensa, mas quantos anos tem seu filho? Tem 3. Qual é a criança de 3 anos que guarda tudo em caixas separadinhos? Mesmo. Ou por cor, ou por... Às vezes por organização. Até assim, o carrinho só tem a caixa de carrinho. Aí tem a caixa da casinha, a caixa da bola, a caixa de... Então, assim, aí a mãe assim, não, mas eu achei que porque ele era organizadinho. E, na verdade, não é. Ele já tá ali dentro daquelas características. Isso mesmo. Que pra família... E que é importante a gente usar. Pra quem tá vendo, não é só isso que vai caracterizar. Porque, meu filho é organizado, é autista. Não, você tem que... Isso são coisas que às vezes ficam escondidinhas. Isso mesmo. E não que seja engessadamente assim, sabe? Isso. Existe essa flutuação também. Você pode ser uma pessoa muito organizada e não tá dentro do espectro. Com certeza. E aí... Indo nessa linha, né, que a gente estava falando, como citou de 2 crianças, né, na mesma faixa etária. Sim. A partir de que idade ou de que tempo de vida que a família tem que começar a perceber alguns traços, e que traços seriam esses para que a família vá buscar uma orientação profissional para fazer uma avaliação mais adequada e aí, se for o caso, começar um atendimento para garantir um desenvolvimento da criança? É assim, já tem que prestar atenção. Eu acho que os sinais precoces são super importantes para que se chegue no profissional adequado para já encaminhar para as terapias, porque quanto antes a estimulação, a gente sabe que a resposta é melhor e depois a gente vai ter o melhor resultado. Então, por exemplo, a criança, o bebê, o ser humano, ele tem avidez pela socialização, então pelo contato. Tanto que, como nós estávamos conversando antes, né, o bebezinho, a primeira coisa que ele tem interesse é pela face humana. Então, por exemplo, se você olha um bebezinho a hora que ele está amamentando, né, ele já vai olhar para a mãe, ele vai fazer uma carícia. Então, quando começam os primeiros contatos, assim, o fixar o olhar, o acompanhar o olhar em torno de 2, 3 meses, você já começa a observar a criança se interessando pelo meio. Então, por exemplo, se você percebe que o seu bebê não tem muito interesse pelo meio, que ele fica muito com o olhar desviado, por exemplo, o bebê com 6 mesinhos, ele já começa a dar risadona, né? Quer dizer, ele já está rindo. Já começa a rir antes, com 4 meses já está rindo. Com 6 meses, né, você chama, quando a mãe chega, o bebê já faz festa, já reconhece, começa a fazer barulhinhos com a boca, porque o bebê imita muito. Então, ele olha, se a mãe ri, ele ri de volta. E se a mãe faz biquinho com a boca, ele faz... Então, essas coisas, essa coisa do contato é muito importante. Sim. Se a mãe percebe, né, ou uma outra pessoa, porque às vezes a mãe está muito envolvida e é o primeiro bebê, ela acha que aquilo é tudo normal. Mas uma outra pessoa que percebe, que chama o bebê não se interessa.
Por exemplo, tem um vídeo interessante que eu vi outro dia, o bebê sentado no cadeirão e a mãe tentando dar a papinha para ele, né, com a colher, e ele fugia do olhar dela. Então o olhar ia para um lado, ia para o outro, e ela não conseguia, tentando fixar o olhar, e ele fugia. Ela estava ali de frente para ele. De frente, e ele fugia. Então, isso são coisas assim que são importantes, né, da gente prestar atenção. Tem alguns bebês que demonstram incômodo de estar no colo. Às vezes o bebê, ou ele fica muito molinho, ou ele fica muito tenso. Você percebe que tem um incômodo com um contato físico ali direto. O choro frequente. Aí a gente espera, por exemplo, que com um mês, um aninho, né, o bebê já dá tchau, bate palminha quando você canta parabéns para você, ele já faz uma associação de parabéns com a palma, já dá beijinho, encosta para dar beijinho. Tenta conversar. Isso, faz aqueles barulhinhos, às vezes já tá mamamá, papapá, às vezes já tá até falando ali, alguma coisinha. Né? Então, quando você vê que isso não começa a acontecer, então já tem que, né, falar, tá acontecendo alguma coisa de errado, meu bebê não faz essas coisas. Porque também era uma praxe, né, até um tempo atrás, assim, que cada criança tem seu tempo. Mas isso começa a se quebrar, que tem algumas coisas que tem padrões. E que se a criança foge muito a essa média, esse padrão, algo tem que ser investigado, no mínimo, para poder... É porque a criança tem o tempo, mas dentro do marco dela de desenvolvimento, né? Quando ela passou do tempo do esperado, a gente não, né? Tem alguma coisa que está acontecendo. E aí, identificado essa situação, a família percebeu que a criança se encaixa nessas questões, né? Sim. Qual o próximo passo? O que ela precisa fazer? Então, ela precisa conversar com o pediatra, né? Porque normalmente é quem vai pegar, né? Isso. Nesse processo a criança vai inicial. No primeiro ano de vida, normalmente a criança vai todo mês, a cada 2 meses. Então a mãe conversa, eu tô achando estranho. E aí o pediatra, com o olhar, já pode começar, não é? É sempre legal, porque quando as crianças nascem, normalmente é feita a triagem auditiva. Mas é interessante depois repetir se a criança está atrasando um pouquinho a fala, né? Fazer um outro exame auditivo, mais para frente com 6 meses, com 1 aninho. A gente vê alguns casos, né? Inclusive a gente acabou acompanhando um caso, né? Sim. Juntas de uma criança que tinha essa questão. Será que é uma deficiência auditiva? Será que é uma alteração do processamento auditivo? Sim. O que de fato está acontecendo? Porque ela não era verbal. A gente falou, será que ela não está ouvindo? Ou será que ela não está processando adequadamente a informação que está chegando para ela? Né? Então, é muito importante essa questão dos exames, do acompanhamento com o pediatra, para que até esse rastreio, né, ele aconteça de uma forma mais adequada, mais pontual. Não é um processo rápido, né, Evangelina? Não é. E a gente vive numa região que, de alguma forma, não é a mais abastada, mas a gente está numa situação, pode se colocar até privilegiada em relação às outras. Já é uma realidade o preparo, a capacitação da média dos profissionais para identificar e começar a rastrear e atender, ou a gente aqui, mesmo com dificuldades, a gente vive uma realidade muito diferente da média das demais regiões. Você falou de um país, né, a Inglaterra, e aí a gente fica imaginando em relação ao restante do Brasil. E você sabe que a idade em que as crianças chegam para o diagnóstico, até nos Estados Unidos, é entre 3 e 4 anos de idade. Então, você imagina aqui para a gente. As crianças, às vezes, ficam rodando até conseguir chegar. Principalmente no nosso serviço público. Infelizmente, quando as crianças chegam... demora. Mas a gente percebe que os profissionais estão cada vez mais procurando as atualizações. E, assim, isso está melhorando, mas eu acho que ainda falta... Acho que até dentro da educação, né? Sim. Algumas creches e escolas de alguns municípios, especificamente, eles têm até treinamentos internos para que os professores consigam ter mais atenção às suas crianças e identificar algumas coisas. Então, às vezes, até esse ponto de partida, às vezes vem da creche. Sim. Olha, a professora dá um relatozinho, eu observei e tal. Aí, se a criança faz algum outro acompanhamento, ela manda um relatório para o outro profissional ver, ou pede para a mãe ir no médico, olha, vê se não tem nada, eu observei tal coisa.
porque aí ele tá fora, assim, do grupo ali, a professora percebe que ele tá um pouco diferente do comportamento daquela faixa etária, sabe? Então, acaba vindo bastante da educação também, Sim. né? Não só inicialmente da saúde ou da família. Sim, né? Com certeza. Muitos vêm realmente pela escola. E, assim, isso é uma coisa também legal da gente falar, que, por exemplo, essa criança que a gente falou com 1 ano de idade que ainda não faz muita coisa ou não está brincando de forma funcional, né? Mas aí a gente sempre tem que perguntar também para os pais, porque para a criança fazer, ela precisa ser ensinada. Então, por exemplo, se ninguém ensinou, ela vai brincar do jeito que ela... Sim. Né? Imagina que seja para fazer. Então, assim, se os pais brincam, se a criança frequenta a escola... Como é a rotina da criança, é importante saber tudo isso. Quais são as vivências? Porque Isso. a gente vê muito hoje, né? Crianças com atraso de desenvolvimento por não vivências. Isso simplesmente mesmo. porque ela não teve a oportunidade de estar naquele momento, fazer aquele movimento. Ou, de ser ensinada, exatamente. Não é? E a maior parte da aprendizagem vem da imitação. Então, se Sim. ninguém fez como um modelo... a chance dessa criança desenvolver vai ser menor, vai demorar mais, né? Sim. E às vezes as famílias, acho que até pela nossa rotina, né? De ser tão corrido tudo, será que a gente consegue se atentar em detalhes como antes de eu vou sentar com meu filho no chão, eu vou brincar? Às vezes, né? A gente tá ali na correria, põe a criança no carrinho, põe no bebê conforto. Isso. E acho que nesse sentido... e aí é sempre importante de fazer esse recorte. Sim. A região onde a gente está, o perfil socioeconômico, que para um segmento, o brincar, inclusive com outras crianças, praticamente não existe. Né? Uhum. Nos bairros mais populares ainda tem isso, do brincar, do contato na rua, né, da molecada ali correndo. Mas para um extrato da sociedade que mora em condomínios... É praticamente a criança e a sua família confinada, então não tem interatividade, ele não tem nem a relação com o outro para que possa, né? Acho que isso também é uma questão que o meu condomínio impacta. mesmo, tem lá o parque, mas se eu olho da minha sacada que é de frente, eu vejo poucas crianças lá. E pela quantidade de apartamentos, poderia ter muito mais crianças ali interagindo. Mas às vezes você até vê, às vezes eu olho da janela e eu vejo a criança sentadinha lá, na tela, no celular. Às vezes ela não está interagindo com a outra criança, não está compartilhando o brinquedo, sabe? Então, eu acho que isso também, até do hábito que a gente está, né? O rumo que está tomando as coisas e como a gente está conduzindo isso, né? Essas vivências das crianças, e aí isso vai ter um resultado. Sem dúvida. Você falou, né, da questão dos profissionais. Sim. Outro dia eu estava ouvindo uma fala na pessoa, não que ela tivesse, ela falou assim, há um número elevado de casos, né? Isso do ponto, ele abordava a questão da saúde mental, mas que passava de alguma forma pela questão do TEA também. Há um número elevado de casos ou está havendo um superdimensionamento do número de diagnósticos? Como que você vê essa questão? Tá também acontecendo isso. Principalmente depois da pandemia, assim, as crianças ficaram atrasadas, as crianças ficaram isoladas, principalmente as crianças que nasceram na pandemia. Então, assim, tiveram um atraso, elas chegaram com atraso de fala, mas você percebe que a criança, mesmo com atraso na fala, ela tem um interesse por você, ela é diferente. Então, porque, por exemplo, a criança que ela tem... A criança com características do transtorno, do espectro, às vezes ela entra na sala, ela vira de costa para você. Você chama pelo nome, ela ignora. Se você tá, às vezes, que a criança pequena, você tá com um brinquedo na mão, ela escala você e pega o brinquedo e vai. Ignora. Pega muitas vezes a sua mão e faz pegar alguma coisa para ela, não usa a própria mão. Então, isso são coisas que são diferentes de um desenvolvimento, né, do que a gente espera. E mesmo quando você desce assim na altura da criança e você fica bem, né, de carinha ali com ela foge desvia o de olhar. você. Ela não consegue manter o contato visual. Então, né? Isso é complicado. Porque esse argumento, né, é usado pelos gestores, sejam do serviço público ou privado, de que
esse em tese, superdimensionamento gera uma pressão de recurso humano, Sim. financeiro, de alguma forma, e tem sido um fator de litígio, né, de briga, Sim. né, com as famílias. A gente vê casos agora de planos de saúde simplesmente Muito. cortando o direito, né? É um outro problema grave, Sim, né? com Porque certeza. no mundo ideal, esse modelo de atendimento, ele é multiprofissional, envolve vários segmentos e, obviamente, isso demanda um investimento. Então, a gente também está chegando num ponto de esgarçamento dessa relação usuário, cidadão, cliente e o gestor, seja do serviço público ou privado, né? Isso também é um desafio. Com certeza. Agora, assim, por exemplo, se a gente vê que tem um atraso, normalmente a gente pede para iniciar alguma estimulação e depois reavalia a criança. Se você vê que a criança conseguiu, né, desenvolver ali, né? Encerrou o assunto. A criança está bem, ok, não, né, era só um atraso, mas acho que ela conseguiu correr atrás do prejuízo, ficou ok. Agora, quando você começa a estimulação, você vê que a criança melhorou um pouco, mas ainda tem muitas características, né, muita coisa que preenche os critérios que a gente usa para o diagnóstico. Eu acompanho bastante crianças, assim, que às vezes chega um bebezinho, às vezes chega até por outras questões, como um torcicolo congênito, outras, né, mais ortopédicas. E aí você vai estimulando ali, porque ela tá com atraso. Sim. E aí quando você vai, daqui a pouco começa a aparecer outras que coisas. ela começa a desenvolver algumas habilidades e ter alguns controles posturais e tudo mais. E aí começa a aparecer alguns sintomas. Aí a gente começa a ver, olha, essa criança se balança. Às vezes tem a questão de querer se bater ou fazer algumas coisas. Então, assim, até para se autorregular, e isso é uma coisa que às vezes até as famílias não entendem, né? Sim. Por que ela se balança? Por que o que é Às bem vezes comum, corre de um lado que é pro outro. o flapping, né? Mas Por que meu filho faz isso? E aí isso tá dentro, né, do espectro. E é uma desordem, né, do Isso processamento que acaba justificando muitos comportamentos e movimentos que a criança faz. E para a família, às vezes, é difícil interpretar isso, entender por que acontece. E às vezes pergunta, né, mas eu tenho que deixar ele fazer ou eu tenho que parar ele, né? A gente tem que orientar, não, deixa que ele está se regulando. Senão, se você interrompe, depois vai aparecer alguma outra coisa. E, às vezes, uma autoagressividade, alguma outra coisa. Até porque essa desordem do processamento tá dentro do TEA, mas também tá em outras questões, né? E a maior parte das pessoas tem alguma desordem em alguma coisa. Sim. É que a gente que às vezes que não sabe, mas quando você fala assim, eu não gosto da areia. Sem dúvida. Eu não Tem gosto uma de ir na fala que de praia. perto ninguém é normal. Com certeza. Né? São muitas Que é bem coisas que a isso. gente mesmo não sabe. Eu não suporto barulho alto. Tem gente que tem aflição de quando passa a Nem unha na lousa. Vocês estavam falando de sabe? brincar, né? Eu fui lá Olha lembrando aí, aí. tem gente se identificando. Mas eu lembro que, assim, na minha infância a gente tinha muito faroeste, né? Então eu tive o Forte Apache, o Chaparral, que eram filmes, né? Das antigas, e vinha aqueles bonequinhos. E eu brincava às vezes com as outras crianças, mas eu gostava também de brincar sozinho, mas porque eu simplesmente montava o cenário. E depois eu não queria tirar do Que lugar. ninguém tirasse. Aí eu ficava admirando, então já olha. Mas aí acho que talvez não era uma rigidez. Mas eu não era muito organizado. A não. rigidez, E nem- assim, no TEA, né, ela vem muito forte, Reginaldo. Aliás, A então, ponto- às vezes eu me cobro por não ter sido organizado e nem ter algumas coisas que eu não guardei de infância e que eu gostaria de ter hoje como memória e lembrança e que eu não dava importância, né? Que aí você pensa, caramba. Poderia ter guardado meus jogos de botão, por exemplo, que eu gostava muito e que eu não ligava, se né? perderam. Eu tinha uma coleção de cards, de figurinha, que vinham num modelo diferente do chiclete ping-pong, que eram cards mesmo, eram figurinhas com papel cartão, com a foto. Dentro do chiclete? Era um chiclete grande, era um chiclete retangular, grande, e você comprava e acho que vinha
2 ou 3 figurinhas em cada, mas era um chiclete grande e era um card, como aqueles americanos, que tem a foto do jogador na frente e atrás vinha a descrição, onde nasceu, a idade, Olha. times que jogaram, o título que tinha. Então eu colecionei aquilo, só que depois Se joguei, perdeu. não ignorava, jogou fora, foi embora. E eram coisas que hoje, se eu tivesse guardado, teriam um valor afetivo e inclusive em algum caso um valor até econômico, né? Mas eu não era Tá organizado vendo? nesse Você não ponto. era tão rígido. Não era, ao contrário. Aí vai embora, porque não sabe. dentro do TEA, né, a gente vê Sim. crianças assim, por exemplo, a mãe fala assim, nossa, ele tá em crise, não sei o que aconteceu, dá uns 3 dias pra cá, ele tá irritado. Você mudou alguma coisa? Ah, eu mudei o sofá de lugar. Pronto. Isso, mudar um sofá de lugar é o suficiente pra com criança entrar em crise, certeza. né? Às vezes de mudar o caminho, por exemplo, ele vai para a escola, para casa do avô, da avó, sempre por aquele caminho. Mudou o caminho, acaba o dia. Que tem muito isso da rotina, né? No caso do TEA. É uma Com rigidez, certeza. né? Eles têm uma rigidez na Muito rotina, apegados à dificuldade à rotina. mudança, coisas novas. E um outro ponto que outro dia eu presenciei uma situação dessa no shopping. O menino, inclusive ele tava com a Com o fita, cordão. né? O Sim, cordão. Pra gente acaba batendo, ele já Já, identificou sim. e ele tava numa certa crise. Sim. Ele queria entrar no elevador e o elevador não chegava, ele começou a ficar agitado, aí a mãe foi conter, e aí ele ficou mais tenso, aí ia passando um casal de idosos. E que não tem a informação, e aí o velhinho foi Tocar. Aí- Pronto. desandou. e aí ele ficou aí o velhinho se assustou com a reação do menino, e aí a senhora ficou assim, aí eles, é mal criado, né? Então você vê que e não é, né? Tem não é. tem essa questão do toque, né? Tem, Que eles não curtem, né? é assim, por exemplo, na cabeça deles, eles imaginam que a cena vai ser daquele jeito. Ele vai chegar na frente do elevador, ele vai tocar no botão e o elevador já vai abrir a porta. E aí, quando isso não acontece, causa uma frustração e ele se desregula, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo assim, engraçado. A mãe foi com o menino, né? Com o filho, ia no aniversário. Então, ela tinha combinado, ele pediu para a mãe que quando chegasse no aniversário, era para entregar o presente na mão do aniversariante. Só que chegou lá, era um buffet, e a moça pegou o presente e foi colocar no local do presente. Saiu do que tinha sido planejado. Acabou. Mas era pra você entregar o presente na mão. Foi que a gente combinou. Mas, filho, a moça, não, eu quero. Então, quer dizer, acabou a festa. Então, E aí tem que ter talvez o jogo de cintura de fazer a pessoa entender, olha, Isso. eu vou pegar aqui e ele vai entregar lá, porque aí você... É mesmo. Porque senão você não consegue que a criança se restabilize, né? Mas Não às vezes, consegue. mesmo quando você faz isso, Porque esse aí o que retomar, já às foi, vezes né? já Tinha- foi. Talvez tivesse que ter tido a sacada de já combinar antes. Por Olha, isso a importância, meu filho tem essa característica, nós Isso. não vamos entregar o presente ali pra moça, a gente precisa entregar pro na mão pro aniversariante. aniversariante, que é pra ele curtir, né, na boa. Mas né? você sabe que até dentro da terapia Porque tem a estratégia de porque senão antecipar. era aquele momento assim, não, né? agora não vale mais, né? Isso, Era lá. Exatamente, você já me magoou, já não foi. cumpriu o que tinha sido combinado, e o combinado Isso é muito é importante muito, pra eles. muito. Você tem que cumprir de fato, se você prometer, faça. Porque senão aquilo se torna um caos. Pra terapeuta, né? Pra quem prometeu e pra criança. Então, Mas essa antecipação ela é usada até como estratégia mesmo. Isso pra tudo. Por exemplo, às vezes tem alguns que precisam de quadros, né? De rotina. Então ali a mãe já coloca a rotina. Por exemplo, na segunda, o que você faz? Você vai pra escola, vai pra natação, vai pra alguma terapia. E lá tem, às vezes, a fotinha da terapeuta. Então ele já sabe o que ele vai fazer. Por quê? Aquilo é uma forma de ele se regular. O planejar o que eu vou fazer é bom pra eles. Agora, se você no meio do caminho ali precisa mudar, é muito difícil. A rigidez pra eles, pra lidar com isso, né, Evangelina? É com muito certeza. difícil. Então, essa é uma estratégia, é usado como estratégia pra evitar, né, comportamentos inadequados, crises e tudo mais, que pode tirar ali do que foi Porque planejado. numa situação nessa que você tá narrando, Sim. o ambiente, em tese, já é um ambiente não controlado. Porque foge com certeza. som, Já tem muitas crianças, né? isso. Aquela muvuca ali. Então já é um fator de gatilho. E aí você E aí? tem um outro
que era mais controlável e que e fugiu, aí acabou, né? E aí fica aquela situação... aí não dá, aí tiveram que ir embora, né? Não teve outro jeito. Teve jeito. Aí acontece mesmo, porque nem tudo você consegue controlar ali dentro do... Não é um ambiente totalmente controlável, né? Dentro disso, e coisas vão acontecer. Com certeza. E aí as dificuldades vão aparecendo. E dentro das desordens ali do processamento, que são de vários sentidos, né, Evangelina? Eles vão lidar com vários desafios, digamos assim, né? Porque para eles, por exemplo, entrar numa feira é muito difícil. E para vocês que lidam, né, no dia a dia, ele, de alguma forma, algum perfil, né, eles conseguem verbalizar o que eles sentem? Vou contar outra coisa interessante. Eu trabalhava ainda lá em São Paulo, no Instituto Gil Clemente. Aí teve um dia, chamei a criança, a mãe, né? Ela já era minha paciente. Eu acho que era a terceira consulta, o quarto. E a mãe entrou e estava assim em prantos, chorando muito, porque tinha tido um problema em casa. E a criança era um TEA nível de suporte 3, era não verbal, uma menininha 3 anos e meio, 4 anos. E ela ficava sempre de costa para mim, na consulta inteira sempre. Todas as vezes, era a terceira ou quarta vez que eu a via, ela sempre ficava de costa e ela tinha estereotipia vocal, então ela ficava sempre fazendo o mesmo barulhinho e balançando as mãozinhas, fazendo... Sempre, toda vez na consulta. E eu sempre falava o nominho dela, ela parava um pouquinho de fazer estereotipia vocal e continuava. Tava te ouvindo ali, né? Nesse dia foi interessantíssimo, porque a mãe estava chorando, e aí começou a me contar as coisas, eu falei, calma, e aí comecei a conversar. E ela foi falando, e aí foi acalmando, e a gente foi conversando, né? E aí, quando a mãe acalmou, a menininha veio perto de mim, do meu lado, fez assim na minha mão. Nossa, eu fiquei tão emocionada, não acreditei. Tocou na minha mão e voltou para onde ela estava. Às vezes demora tanto essa conexão, né? Não é? Então, para você ver, quer dizer, ela falou, puxa, obrigada por acalmar minha mãe, né? Eu acho que foi... Sim. Nossa, eu fiquei tão emocionada aquele dia quando eu chorei. Assim, eu falei, eu não tô acreditando. Ela veio perto de mim, ela tocou. Sim. Olha só. Saiu do isolamento. Isso. Então, você vê como... Não sei, às vezes a gente consegue umas coisas que são interessantíssimas. Não, e até porque às vezes a gente pensa que a criança não tá entendendo. E isso é muito achar que o autista ele não tá compreendendo. Às vezes não é porque ele não consegue verbalizar o que ele sente, que ele não... Às vezes tá entendendo tudo. E às vezes até a angústia da criança vem pela angústia que ele tá vivenciando na casa. Né? E aí quando você vê, olha só, quando ela percebeu então, o que você tinha feito ali, como um agradecimento, com né? Com certeza. Obrigada, nossa, foi demais, né? Aquele dia. Olha só. Não é? Eu falei, eu nem tô... Até a mãe falou, meu Deus, ela nunca faz isso. Eu falei, você vê... Pintou um ciúminho. Como assim, né? Assim? Em mim, não. Aí começou outra crise. Devolve, essa criança é minha, né? Como que ela vai tocar em você e não vai em mim? Mas, e tem isso, mas tem alguns conseguem verbalizar algumas coisas, alguns não. Eu lembro que eu tive uma paciente que ela tinha sempre um comportamento inadequado, porque ela, quando ela queria alguma coisa, ela até era verbal, mas era pouco, assim. Então, ela tinha vários comportamentos inadequados. Aí a gente falou, mas... Aí acaba analisando, né? Que aí você começa a fazer análise do comportamento para tentar entender porque aquilo tá acontecendo. Mas não teve nada antes. O que tá desencadeando isso? Na verdade, depois de um tempo... E aí, eu tentando sempre organizar para poder fazer um exercício, eu usava muito tato, porque na física a gente acaba pegando muito. É difícil você não tocar no teu paciente. E aí... Eu percebia que quando ela chegava e ela me abraçava forte, assim, e eu abraçava de volta, ela gostava. Às vezes ela não queria largar. E eu falei, eu acho que o toque profundo ali agrada. Então, eu sempre fazia inicialmente, antes de colocar ela para fazer o exercício. A gente começou a perceber que, na verdade, os comportamentos inadequados eram por quê? Ela sabia que toda vez que ela tivesse um comportamento que não era adequado, alguém ia segurar ela. Ela queria um toque. E ela, como ela não conseguia verbalizar isso, o que ela queria, ela criou um atalho. Olha, é claro que, na verdade, a gente para e pensa, que inteligente que ela foi, porque ela teve todo um planejamento, uma estratégia ali para conseguir... Eu é que não estava sacando e demorei para perceber aquilo.
Que, na verdade, ela fazia uma coisa porque ela queria outra. Ela tava tentando mudar a minha resposta, né? Na verdade. Então, a gente vê isso também. É legal, né? Que o ser humano é muito complexo e muito profundo, né? E a gente se coloca... Não estando nesse aspecto, mas às vezes a gente tem angústias e situações que nós também não conseguimos externar, verbalizar, mesmo precisando de suporte e do socorro, né? Então aí você percebe que uma criança, um adulto que seja, que tem até mais dificuldade de conseguir transformar aquilo que ele está pensando e sentindo em algo concreto para repassar, imagina... E aí o caldeirão vai só aumentando, né? Porque ele vai ficando cada vez mais nervoso, mais angustiado, né? E para sair da crise, né? Sim. Leva um tempo. A criança se organizar, até quando a família às vezes não entende esse contexto ainda, né? Então é difícil para você retomar. Às vezes não é coisa de horas, demora às vezes mais do que isso até. Muito tempo. Vamos fazer um intervalinho? Eu acho que é importante a gente, na volta, abordar também essa temática da família, né? Porque, de alguma forma, é algo que ninguém está preparado, né? Sim. E aí você precisa cuidar de quem cuida também para poder o processo evoluir positivamente, né? Então, a gente vai fazer um break e daqui a pouquinho a gente volta. Aqui... A gente acredita no poder transformador das histórias. Boas conversas podem mudar o mundo. E você faz parte disso. Se inscreve no Papo On, deixa seu like, vem construir com a gente essa mudança. A gente está voltando aqui nesse bate-papo com a doutora Evangelina. E antes da gente sair para esse break, a gente estava falando da questão da família, né? Você relatou o caso da sua paciente, que a mãe chegou em crise, que você tranquilizou a mãe, e aí a menina, que nunca tinha feito uma interação, ficava até de costas para você, tocou em você, tipo, obrigado por ter cuidado da minha mãe. Em que grau você coloca e como é que você vê a importância do cuidado de quem cuida? Porque são questões angustiantes, as pessoas não estão preparadas, né? Eu sempre costumo dizer, todo mundo que vai ter um filho ou espera dentro de padrões de normalidade, né? Sim. E de repente vem uma criança que foge àquilo que era esperado, às expectativas. E como é que é isso? Para você como uma profissional, né? Lidar também em paralelo com a criança, né? Com o paciente e com a família desse paciente, que aí envolve às vezes mais do que uma pessoa, né? A mãe, o pai, o avô, tem muitas pessoas envolvidas. E normalmente na consulta, assim, dificilmente vem a mãe sozinha, né? Muitas vezes vem, por exemplo, quando eles estão preocupados com a criança, às vezes vem a mãe, o pai, a avó que fica com a criança, e aí eles perguntam sempre, pode entrar todo mundo? A gente fala, tá, vamos lá todo mundo. Porque todo mundo quer falar um pouquinho da criança, não, eu fico, eu percebo isso. Às vezes a mãe, por exemplo, às vezes chega a mãe achando que tem alguma coisa estranha, né? Que está preocupada. O pai vem falando que não está vendo nada de estranho, que ele também era daquele jeito quando era criança. E aí a avó vem falando, ele era desse jeito, mas não sei, eu tinha dúvida, porque naquela época era diferente. Então todo mundo vem falando, né, um pouquinho. E aí a gente tenta sempre conversar. Então, eu acho que o acolhimento é tudo, né? Acolher a criança, acolher a família, ouvir, conversar. E, assim, é importante também falar que nunca numa primeira avaliação, em raríssimos casos, a gente vai dar o diagnóstico numa primeira consulta. Muitas vezes a gente precisa do auxílio dos outros profissionais. Então, muitas vezes eu preciso de uma avaliação do terapeuta ocupacional, eu preciso de uma avaliação neuropsicológica, que é a aplicação de escalas que vão quantificar o quanto de déficit ou de defasagem a criança tem. Da psicóloga, da fono, às vezes eu preciso de uma avaliação do otorrino. Então, a gente precisa da escola, se a criança já vai à escola, um relatório da escola para saber como é o comportamento da criança. E a partir daí, depois de tudo isso, muitas vezes que a gente consegue fechar um diagnóstico. Isso às vezes leva meses, né? Leva meses, muitas vezes leva um tempo, né? Às vezes algum tempo, sim. E esse
ponto de interrogação até que se chegue a um diagnóstico, que aí vai ser só o início de uma outra caminhada. Isso, né? Gera também uma angústia em todo mundo ali, né? Uma expectativa. O que a gente, assim, o que eu sempre oriento para os pais, realmente a criança está com um atraso, aí eu enumero quais são os pontos, né, que eu estou vendo a alteração. Eu falo para eles que eu já vou pedir a avaliação dos profissionais, mas que se a gente fechar o diagnóstico, a criança já está em tratamento, porque ela já está nas avaliações e durante as avaliações já são feitas terapias. Sim. Então, a criança não está perdida. Ou né? pelo menos orientações ali, né? No primeiro momento. E aí, quando a criança voltar e a gente fechar o diagnóstico, a gente intensifica as terapias dependendo do que a criança precisar mais. É importante esse olhar da equipe, né? Muito. Até porque quando a gente percebe, e eu posso falar até por mim, eu já fiz parte de uma equipe de rastreio, cada um vai ter um olhar diferente sobre uma mesma coisa. Quando uma físio vai olhar, fono, TO, psicóloga, ela acaba tendo um olhar diferente. Cada uma vai para um foco. E aí, quando você fala assim, eu vou avaliar a parte motora, mas a TO ela vai acabar olhando um pouquinho mais a mão, se tá refinado aquilo, se não tá. A físio vai olhar, às vezes, um pouco mais para o membro inferior, tronco. E aí, nessa somatória de informação que consegue se coletar, é o que o médico consegue ter um respaldo maior. Até porque dentro de uma consulta, você não vai conseguir ficar horas ali com uma mesma criança. Mas os outros profissionais podem olhar em diversos momentos. E quando pensa-se nisso, né? Sim. Essas equipes de rastreio, até de observar as crianças em diversos momentos diferentes. Então, ela às vezes vem, você colhe a história com a família, depois você olha a criança sozinha, depois você olha... O interessante é olhar com uma outra criança mais velha, criança mais nova, para você testar algumas coisas, né? Para ver se aquele comportamento realmente vai persistir, se não foi uma coisa pontual, né? Para que o médico, na hora que ele vai fechar ali, que tenha mais informações. Isso é importante para você, né? Muito importante, com certeza. Porque a gente tem que pensar que o diagnóstico é uma coisa para a vida inteira, não é? Então, isso é uma coisa muito séria, não é uma coisa banal. Então, a gente precisa ter tudo muito bem assim, explicado, muito bem pontuado, para a gente poder fazer o diagnóstico de uma forma adequada. E por mais que a família venha numa ansiedade, assim, de querer ter esse diagnóstico, mas é o que o acolhimento é tão importante, de acolher e falar, calma, independente se isso vai vir, essa certeza agora ou não, vamos fazer essa trajetória que é importante, com calma, com atenção. Porque a família, ela não está pronta, né? Que nem você falou, a família que tem uma criança com algum tipo de deficiência ou um transtorno, alguma alteração, ela não se preparou para isso. Ela não planejou aquilo, né? E cai na vida dela. Então, ela tá perdida, às vezes, ali. Agora, o profissional que escolheu estar ali e que se preparou para isso é que tem que ter o tato, né? Com certeza. O tato ali para lidar com a situação, né? E a angústia, muitas vezes, dos pais mas ele vai conseguir ter uma vida normal, ser independente, dar os passos sozinho. E aí a gente fala sempre, calma, a criança vai começar a fazer as terapias e a gente vai vendo como ele vai se desenvolver. Mas outra preocupação imensa, mas ele vai falar quando isso vai acontecer, não é? A gente fala, calma, isso não, a gente não consegue prever isso, mas a gente vai dar todo o suporte para que isso aconteça e a gente espera que aconteça. E às vezes vem aquela angústia de pensar assim, ai, meu filho vai andar? E aí, às vezes, a gente fala assim... Isso até... às vezes, eu gosto de usar essa fala, porque eu falo assim... Todo mundo que você conhece surfa? Todo mundo que você conhece sobe na árvore, anda de avião, vai num brinquedo de uma queda livre? Não, tem gente que não faz e tem as suas limitações. E aí eu falo... Todo mundo tem limitação. Pode ser que seu filho também tenha, mas isso não vai diferenciar ele de ninguém. Só tenha calma, porque às vezes o anseio da família também atrapalha no desenvolvimento da criança, né? E nesse processo, é comum, ou até que ponto é possível e é indicado e as pessoas têm acesso? Porque a gente fala aqui de uma equipe multi-interdisciplinar para suporte do paciente.
Mas em muitos momentos a família precisa também de um apoio profissional específico para encarar com certeza. E lidar com aquelas questões. Como é que isso costuma Então, funcionar? O ideal... Porque nem todo mundo tem acesso, infelizmente. Nem todo mundo tem. Assim, tem alguns locais que tem até serviços públicos mesmo, que você dá o suporte para a criança e tem o psicólogo que atende a família, principalmente a mãe. Para que ela entenda, para que ela aceite, para que ela seja parceira, porque a família precisa ser parceira. A gente fala sempre, é uma parceria entre a equipe, a escola e a família. Exatamente. Se um desses falha, a gente não vai ter um bom resultado no final. Mas eu acho que hoje a formação dos profissionais já tem mais esse olhar, né, Evangelina? Um olhar mais humanizado, assim, de eu entender que a minha criança, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada da família e que eu preciso olhar a família. Não que eu vou fazer o papel de um psicólogo, não é isso. Mas que eu tenho que olhar com cuidado as necessidades que essa família tem, até para que ela consiga vincular com o que eu quero. Comprar a ideia e o tratamento para que aquilo realmente surta efeito, né? Porque são 2 pontos. Né? Um é a questão do suporte para que aquela pessoa se sinta acolhida e lide com a situação, e tem o lado da importância dela trabalhar junto para que o resultado seja mais efetivo, né? Isso vale para tudo, porque se você vai 1 hora, 2 horas, por melhor que seja a clínica, por melhor que seja o profissional, se você não repercute aquilo na sua residência, o resultado vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Até porque... Principalmente no autismo a gente vê isso. Uma coisa é a criança dentro da terapia, numa sala que o ambiente está controlado, que os brinquedos estão guardados, que ela não vai receber tantos estímulos de som, estímulo visual e outra coisa. E a pessoa que está ali, às vezes a criança com a físio, com a fono, com a TO, enfim, ela tem um comportamento. E quando chega com a família, ela tem outro. Então, é importante que o que seja feito na terapia seja replicado em casa, para que esse comportamento adequado, ele continue, não é, Evangelina? E eu imagino que você, né, também deva ter uma pressão, de alguma forma, colocada entre aspas, da questão medicamentosa. Sim. Muitas famílias vêm assim, não tem um remedinho mágico que resolva. Como é que é isso? Muitas famílias. E aí a gente... Porque assim, não tem... a gente não trata o autismo, não é? A gente trata as doenças que vêm associadas, que a gente chama comorbidades. Então, por exemplo, uma criança que tem transtorno do espectro do autismo e mais TDAH, por exemplo, a gente vai tratar o TDAH. Uma criança que tem transtorno do espectro do autismo, mais transtorno ansioso, mais ansiedade, a gente vai tratar a ansiedade. A criança, por exemplo, que se desregula com facilidade e é agressivo, né? Se machuca e machuca as outras crianças, a gente tem que tratar esse comportamento. Então, a gente trata essas outras coisas. Por exemplo, tem crianças, eu tenho pacientes que têm autismo, que são crianças joia que não tomam nada. Eles fazem terapia, vão para a escola, fazem outras atividades. E tá tudo ok, consegue tudo ok, seguir. Maravilhoso. Não é? Então, a gente vai tratar... Aí a mãe fala, mas ele é muito agitado. Tá, mas também tem a agitação da própria criança, porque as crianças natural, também têm que brincar. Claro. Às vezes da personalidade da criança. Isso, né? ele não quer. Eu falo uma coisa, ele não quer. Tá, mas ele não quer porque ele tá impondo a vontade dele. É você que tem que... Aprender a lidar. Lidar. E lidar assim, com isso, filho, né? Como eu vou modular esse comportamento, exato, é um processo né? permanente de negociação, né? Isso, o tempo inteiro. Mas a como vida em qualquer relação humana. Isso mesmo. Uma hora você cede, uma hora o outro cede. E você tem que estabelecer. Isso e nessa mesmo. linha medicamentosa, muito se fala, e Assim. em algum grau, acho que a parte mais polêmica, acho que felizmente já ficou para trás. Sim. Em que estágio está a questão do uso do canabidiol? Gente, assim... Porque infelizmente houve muito preconceito e desvirtuamento na adesão e no uso, né? O pessoal quis dar uma conotação equivocada e prejudicou, inclusive, o avanço do uso e dos estudos em cima das medicações. É assim, o que é aprovado pela Anvisa é para o uso da epilepsia de difícil controle, em 3 casos, né? Esclerose tuberosa, Lennox-Gastaut. Então, a gente tem...
para isso já está, assim, já tem os trabalhos, tá assim, para esse, isso tá okay. Solidificado, tá ok. Só que a gente fala off-label quando a gente faz a utilização da medicação para outras coisas que você ainda não tem uma comprovação. Porque, assim, a gente começa o estudo, né, nível 1, 2, então vão passando até você ter a aprovação para aquilo. Só que outro dia um colega fez em coisa de comprovação e utilização off-label de medicações e para outras coisas, ele fez, assim, ele deu um exemplo assim, interessante. Ele falou assim, imagina como é que a gente vai testar um paraquedas, colocando um paraquedas numa pessoa para ver se abre ou não. Não se faz esse tipo de teste. Então, são coisas que a gente vai utilizando e vai observando a resposta. A gente sabe que tem, sim, uma boa resposta, porque a gente tem receptores, que se fala receptores canabinoides, já endógenos, e que o canabidiol ele age nesses receptores, modulando muitas reações do organismo. Então, melhorando muitas coisas, melhorando concentração, diminuindo a agressividade, no caso da dor, agem receptores de dor, então está sendo usado para muitas coisas. E a gente tem observado, sim, que as crianças têm uma boa resposta com a medicação. É assim, e a gente tem 3 tipos de canabidiol, né? A gente tem o canabidiol isolado, que é só o CBD sem mais nada da planta. Tem o Broad, que você tem o canabidiol, mais outras partes da planta que auxiliam a ação do canabidiol, mas sem o THC. E o outro que chama full espectro, que é com THC, né? Mas o que eu acho importante quando a gente vai fazer a prescrição dessas medicações é você, assim, prescrever um canabidiol que você conhece a origem. Porque, por exemplo, se você prescreve um canabidiol, né, que você não sabe, não tem um controle, você não sabe o que você está dando para a criança. Então, no frasco, ele pode dizer que tem tal coisa e você manda, já aconteceu, o colega mandar para análise e não ter nada daquilo. E ter metal pesado, ter chumbo, ter outras coisas. Então, isso é muito grave. Então, por isso, a importância... inclusive, de um controle prévio da produção, com da certeza. Importação, do que seja. Esse cuidado, né? E ela é uma planta que ela absorve tudo que tem no solo. Ela é uma planta filtradora. Então, por exemplo, tudo que tiver, se não for plantado num local controlado, ela vai estar com tudo aquilo que tem no solo. Então... Isso é uma coisa importante, porque a gente vê vários lugares que fazem o plantio, né? Dizendo que até para fazer uma coisa mais caseira, digamos assim, para vender isso, até instituições, eu já vi, né, em outros estados. E aí, será que tem essa orientação de que não pode ser... E as famílias, né, costumam abordar muito sobre esse tema? Muito, as crianças, as famílias vêm pedindo bastante. É que, assim, as medicações que são controladas, elas são de alto custo. Então, muitas vezes, as famílias elas não conseguem manter o tratamento. Sim. Não é? Então, para acessar isso é um pouco mais difícil, isso, né? Aí tem até uma legislação estadual que obriga o fornecimento, a inclusão no rol de medicações no estado de São Paulo, né? Mas ainda é um processo. Ainda é um processo. Não é disponível. Isso. E acontece essa confusão, porque eles não, às vezes não sabem, né, Evangelina, que existem esses 3 tipos, eles acham que é tudo igual. Que é tudo igual. Aí já aconteceu várias vezes de prescrever para criança e a mãe fala, doutora, mas eu recebi esse outro, quando eu vou ver é full espectro. Fala, mas não é esse que ele toma. E essa dose aí é diferente. Porque talvez quem faz a compra também não entenda. Vai lá, vamos supor, fez uma licitação canabidiol. O que entregar, beleza. Não tem esse conhecimento que são variações e que cada uma vai atender um perfil e que não adianta usar em uma criança algo que dependia da... Até porque vai de encontro com o que você disse a respeito das comorbidades. A gente vê que dentro do autismo tem as comorbidades, que são outras patologias, outras doenças que vão estar junto, presente nessa criança, né? Isso. E aí, o que você tem percebido, assim,
qual é a maior frequência de comorbidades? Que doenças que têm aparecido mais Assim, junto com o autismo? isso, as comorbidades mais frequentes são TDAH, Que é o transtorno. e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O transtorno ansioso, deficiência intelectual. Tem crianças também com transtorno do espectro do autismo que têm altas habilidades, né? Então, a gente vê crianças que com 3 anos de idade, a gente chama hiperlexia. Elas leem. Então, elas olham qualquer coisa, leem. A mãe chega assustada, fala, ele está lendo sozinho, mas ele tem 2 anos e meio, 3 anos. Mas só que a criança lê, mas ela não interpreta o que ela lê. Ela lê o que está escrito, mas ela não sabe o que ela está lendo, não sabe, palavra, né? não sabe o que significa. Então, os mais frequentes são o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno ansioso, e a gente vê muito o transtorno opositor desafiador também, o TOD, a gente vê com frequência também. Mas principalmente o TDAH e o transtorno ansioso também, são as comorbidades mais frequentes. E também dentro disso tem o TEA sindrômico, né? Sim, explica pra gente mais, que acho que isso é uma coisa bacana das pessoas entenderem. Quando o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, ele é um diagnóstico clínico. Então, é feito pelo médico, junto com a equipe, do jeito que nós conversamos, né? Só que, muitas vezes, a gente vê que a criança tem algumas características diferentes. Então, às vezes, tem um rostinho diferente, uma orelha de implantação baixa, outras coisas. E aí, a gente vai pedir os exames, mas os exames não é para diagnosticar o autismo, que já está diagnosticado, é para diagnosticar alguma causa que seja responsável por aquele comportamento, por aquele transtorno. Então, por exemplo, a gente tem a síndrome do X frágil, que acomete os meninos, tem deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo, e tem algumas características físicas também. Aí a gente vai pedir os exames que estão relacionados. Outras, por exemplo, que você falou, por exemplo, menina com autismo, que começa, RET, que começa a ter, a menina, às vezes, ela vai bem, de repente ela começa a perder fala e ela começa a se distanciar do meio e começa a fazer movimentos que são típicos dessa síndrome, que é a síndrome de RET. Que a gente fala que é o lavar das mãos. Então, a gente tem que solicitar o exame específico. Então, tem algumas síndromes que estão relacionados com esse transtorno, né? Mas que aí a gente tem que investigar para a gente poder fazer o diagnóstico. E se, por exemplo, se a gente está imaginando que seja alguma síndrome ou alguma doença que é responsável por aquele comportamento e que tenha um tratamento, então por isso a gente investiga, porque se tiver alguma medicação que a gente possa dar para que melhore, né, aquela doença e o comportamento melhore em consequência disso, por isso que a gente faz a investigação. Você falou da questão das meninas, dos meninos. Sim. Antes a gente conversava. Sim. Do ponto de vista estatístico, tem prevalência de gênero? Tem alguma avaliação também de prevalência étnica na questão da incidência do autismo? Não, mas assim, em relação ao gênero, sim, é prevalente mais nos meninos do que nas meninas, na proporção de 4:1. E uma coisa interessante é que se a primeira menina, filha do casal, o primeiro filho é uma menina, a chance de ter um filho, um menino, com o transtorno do espectro do autismo é em torno de 15%. E se o primeiro é uma menina, um menino, e depois uma menina, cai para 9%. Interessante isso, né? Acho que até para um planejamento familiar é importante as famílias terem essa informação. Se o primeiro é uma menina... E aí a pergunta do leigo em cima. Já se chegou a algum nível de entendimento do porquê dessa prevalência do gênero masculino? Sim, porque o cromossomo X parece que ele é protetor em relação à socialização. Então, tanto que o TEA nas meninas, muitas vezes, é mais difícil o diagnóstico, porque as meninas fazem camuflagem social. É uma questão. Olha, até nisso, hein?
Nós somos difíceis São danadas. de entender. Não, e você vê o nível de complexidade, né? Que é para você Sim. conseguir entender e Muito, decifrar e apontar um caminho correto. Não é uma Com equação certeza, não simples é? de ser Não. solucionada. Complexo, né? Demais. E você vê, por exemplo, a gente falando do TEA nos adultos, Sim. nos adolescentes, nos adultos. Por exemplo, as meninas, elas começam já na adolescência, tudo, elas começam porque como elas têm a coisa da camuflagem social, mas isso cansa. Porque você ter que, né, ficar como se fosse um papel. Exato. Encenando um Encenando personagem. o tempo inteiro cansa. Então, já começa a desregular outras coisas. Então, aumentando o transtorno ansioso, que é mais frequente na menina que no menino. Sim. Então, já vão... E, às vezes, elas acabam chegando de uma outra forma. Então, faz primeiro o diagnóstico da comorbidade para depois chegar no diagnóstico do transtorno. É ao contrário. Fica escondidinho. Desafiador demais, né? Porque envolve muitos conhecimentos e um olhar refinado do profissional, né? Porque você não tem, vamos dizer assim, um exame que fala assim, ó, mapeia e tum, né? Não É a tem, percepção, não é o tem. feeling, né? É a questão de você... É que não tem um marcador tem biológico isso, não também, tem, né? não tem. Pra você dizer, vou testar tal Com coisa. certeza. Então, eu acredito que até quando a gente vê esses diagnósticos na fase adulta, também é difícil, né? O que você percebe, assim, que as pessoas apresentam mais quando elas já recebem nessa fase, assim, o diagnóstico? O que é interessante é que, por exemplo, o casal traz o filho que acha que está com algum atraso ou que vem encaminhado pela escola, a escola encaminhou. E na conversa, quando eu começo a perguntar as coisas na anamnese, porque eu pergunto desde da gravidez, da criança, tudo, né? Do desenvolvimento, vou conversando. E aí, quando eu pergunto, mas e isso? Aí o pai ou a mãe fala, nossa, mas isso eu também fazia isso. E aí eu falo, Começa a se identificar ali, né? Aí vira assim, eu sempre falei pra você. Desse jeito. Aí a mãe e o pai Começam os começa a falar. apontamentos, né? Aí a mãe fala, mas eu sempre imaginei que você, por isso que eu percebia que você desse jeito. Por isso que você estava fazendo aquilo, né? Então, é interessante. E aí, o que acaba acontecendo depois que a gente fecha o diagnóstico da criança, o pai ou a mãe vão atrás, né? Fazer uma avaliação neuropsicológica e depois vai atrás do neurologista ou do psiquiatra. Então, às vezes, acaba apresentando alguma coisa de socialização, Isso. rigidez no comportamento, ali de não conseguir ter facilidade, a E mudanças. muitas vezes, quando eu pergunto dos antecedentes familiares, né, eu falo, são parentes, algum grau de parentesco? Não. Alguém com algum transtorno psiquiátrico na família, alguma coisa neurológica? Então, doutor, eu tomo remédio para sempre... ou transtorno de humor, ou um transtorno obsessivo-compulsivo, ou ela fala... aí você vai ver... Você falou, né, numa parte anterior da questão da avó, que aí fala, não, o pai também tinha... Porque se a gente for observar, e não havia mesmo conhecimento, né? Você falou, começou a falar da questão do TEA meados dos anos 40 do século passado. Num contexto histórico, 80 anos praticamente. Sim. É nada do ponto de vista da história da humanidade. Certeza. Então você começou a se falar com mais incidência dos anos 80 para cá. Sim. Tem um marco, né, que é o filme do Dustin Hoffman com Tom Cruise, né, Rayman, isso e mesmo. que ele retrata isso. Talvez tenha sido uma das primeiras produções que trazem esse tema, e aí é Asperger, né? Isso. Que ele tinha, porque ele tinha uma capacidade de imensa, contas absurdas, assim, e ele respondia tudo, decorava rapidinho. tudo. Participou até de um concurso, né, para ganhar dinheiro, porque o irmão mais novo meio que explorava o irmão mais velho. E, de um lado, porque no filme, o irmão mais velho foi isolado num asilo, né? Sim. Que isso era uma outra realidade também, que felizmente a gente conseguiu vencer e superar, né? Que aquela criança estranha era uma família no filme abastada, que não queria conviver com aquilo, isolou. Quando os pais morrem, aí o irmão mais novo nem sabia da existência do mais velho. Na verdade, ele tinha recordações de um irmão que ele achava que era um amigo imaginário.
E que, na verdade, era o irmão Era mais irmão velho que tinha sido tirado de circulação e aí depois vem... E o filme é muito interessante ali do conflito, e 2 baita atores, né? Sim, O Tom Cruise começando a carreira, né? E o Dustin Hoffman, um absurdo. Então é muito interessante também essa abordagem, que aí acaba trazendo mais a temática e aí aos poucos. Então hoje a gente está muito no início desse processo de conhecimento, né? Acho que ainda tem... Sim, tem muita muito coisa pra chão gente pra caminhar, descobrir, com certeza. caminhar, Mas né? acho que a gente ainda vê algumas crianças, ou acho que mais adolescentes indo para uma fase adulta que ainda estão assim, reclusos em casa. Sim. Por mais que hoje ainda a gente fique mais chocada, mas ainda tem famílias que têm dificuldade de lidar com isso e que talvez não tiveram uma assistência maior, né, antes, e que aí depois de muitos anos é muito mais difícil você conseguir modificar aquele quadro, né? Sim. E que ainda estão em casa, que às vezes não saíam ou não saem ainda e tem uma grande dificuldade de poder sair para explorar o que tem aqui fora. A gente vê que isso ainda acontece. Talvez um despreparo até da sociedade, que às vezes ainda não sabe lidar. Essa família pensa 2 vezes. Por exemplo, vou ir ao cinema. É uma coisa difícil. Ele não vai querer ficar, ele vai chorar, ele vai isso, ele vai aquilo, não vou. E né? aí Acaba esse processo de desistindo. isolamento acaba só Piorando. potencializando. Com certeza. E o não acaba- entendimento. Você sabe que outro dia eu tava ouvindo o relato de algumas mães e tinha umas 3 que eram de autistas e ela falando assim, porque no meu prédio ele tem crises e ele grita e tal, e aí eles chamam a polícia pra mim. E isso de fato acontece, porque às vezes o que não está vendo o que está acontecendo entende de uma outra forma. Com certeza. Né? Então a sociedade também está num momento de despertar para que não vai ser todo mundo igual e que vão ter características diferentes. E a gente tem que aprender a lidar com isso, e naturalizar isso, né? Isso que a gente tá, como eu falo, a gente tá falando a partir de uma realidade social de uma região potencialmente desenvolvida, né, em que as pessoas estão mais acostumadas a esse convívio. Quando a gente tira isso para um contexto dos rincões do país ou do mundo, né, isso é muito maior, né, do isolamento. A gente estava até conversando um pouco antes. Eu vi uma reportagem recente de o primeiro jogador de futebol profissional no Brasil diagnosticado com TEA, né? E a mãe relata a dificuldade que foi na infância. Ela são do interior do Ceará, do preconceito, né? Do isolamento, que o filho era o estranho, que o filho era o doidinho da cidade, que na escola ninguém queria contato. E ele o tanto de desafios que ele teve que vencer para chegar a ter uma carreira de jogador profissional, né? Então... Sim, e quando você consegue conversar com um autista que ele consegue expressar, ele fala assim, aí você fala assim, mas pô, você consegue vir aqui conversar, me dar um abraço? E ele fala assim, ok, hoje eu consigo me encaixar no que você, né, com a sua visão, acha que é o ideal, mas você não sabe o quanto difícil é para mim estar e fazer isso, né? Às vezes eles até estão dentro do nosso contexto, que a gente acha que é nosso, na verdade, né? Mas que não é. Mas o quão difícil é para eles lidar com tudo que tá ali, eles estão sentindo e absorvendo naquele momento ou naquele ambiente, né? E o quanto é difícil se regular diante disso tudo. Com certeza. É um grande desafio para eles, né? E nesses diálogos, né, que você relata entre casais, famílias, tem, assim... de alguma forma surge a questão assim, tipo, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Buscar um culpado. Tem isso muito ainda também? Tem. É engraçado que se às vezes não tem, eu acho que no subconsciente um acaba querendo culpar o outro, porque às vezes eu falo, a gente vai fazer um teste genético, mas às vezes é por conta do X frágil ou de outra coisa. Eles falam assim, para quê? Para saber de quem veio? Eu falo, não, é para ajudar a criança, assim. Então, quer dizer que eu acho que inconscientemente um acaba ou se culpando ou culpando o outro, né? Isso é uma coisa que nem tem mais sentido, não, né? Não tem. Porque o que vai mudar? Não da vai onde mudar veio, nada. né? Aquela prevalência. Até porque se veio
necessariamente de alguém, essa pessoa não escolheu isso, não determinou, não tá, Com né, certeza. no controle disso. É. Mas eu acho que isso acontece mesmo. Quem é o culpado disso, né? É Ou achar que alguém tem que ser culpado de alguma coisa, né? Mesmo que isso não vai mudar nada, né? E eu acho que essa busca de buscar o culpado, ou da onde veio, por que veio, também acaba acontecendo a questão de buscar uma cura. Você percebe isso ainda? Talvez um não entendimento do que é o autismo e achar, mas meu filho vai se curar, né? Com certeza. Acontece isso no consultório, você vê? Acontece. Porque a gente tem que falar, né? Como a gente conversou, mas não é uma doença. Então, não tem uma cura, não é? Pelo menos até agora a gente não tem o que vai mudar. Não tem, existe que a gente uma vai flutuação, auxiliar, né? Que nem você falou, dentro ali dos níveis de suporte. Não necessariamente uma criança vai ficar estacionada no mesmo nível sempre, Com né? certeza. Isso, Para isso tem estimulação, estimulação, o trabalho vai fazendo com que a criança vá desenvolvendo, potencializando, isso mesmo, interagindo, né? Acho que esse é o processo. Que a gente sempre espera que a criança seja sempre o mais independente possível e tenha uma vida que acho que esse deve ser, acho que essa e aí não só da criança com autismo, mas com deficiências mais severas ou não, acho que é algo que gera uma angústia na família. O que vai ser dele quando eu não mais estiver aqui? Sim. Isso até é um processo. Uma preocupação. Quem vai cuidar, né? Será que os irmãos? Se não tem irmãos, que parentes? Quem vai tomar a frente quando eu não estiver mais aqui? Acho que isso é uma preocupação de quase todas as famílias. Eles verbalizam muito isso? Sim, sempre. As mães falam muito. Uma preocupação, né? E a gente fala por isso a importância de dar a maior autonomia possível para ele. Eu sempre falo isso. E aí me veio uma outra coisa, assim, engatada com isso. Sim. Invariavelmente, vão haver perdas. Né? Do ponto de vista do afeto. Sim. O autista eventualmente vai perder um avô, uma avó, um parente, alguém muito próximo. Como que eles costumam lidar com essa questão? Quando chega para você assim, a criança, de repente, a mãe falece ou o pai falece. De que forma isso impacta para eles? Nossa, muito. Porque, por exemplo, já aconteceu de a criança chegar, a mãe falar, não está dormindo, piorou muito o comportamento, só chora. E aí veio. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Falou, minha mãe, que cuidava dele, faleceu. Falei, tá, então, é assim, ele está em luto, não é? A gente vai ter que tratar. Então, eu sempre peço para intensificar, a psicoterapia se dá e passo alguma coisa, porque a gente tem que tratar. É um transtorno depressivo, né? E eu acho que é uma dificuldade talvez até maior do entendimento, porque eles levam tudo muito ao pé da letra. Com certeza. Então, por exemplo, se você chegar às vezes, não todos, né? Mas para alguns autistas assim, olha, eu não vou sair hoje nem que chova canivete. O cara não vai sair. Porque ele acha que vai chover canivete. Então, imagina para ele, diante de uma perda, por exemplo, se for alguém que vai ser sepultado ali, ele entende que aquela pessoa está ali e que vai permanecer ali. E aí, provavelmente, ele fica pensando, tá ali, não tá aqui comigo, mas tá lá. Entendeu? Então, imagina o quanto é difícil, além da perda, ter o entendimento daquilo que está acontecendo. Então, isso é um cuidado que às vezes a gente tem que ter, como a gente fala, porque às vezes se for uma criança, você fala assim, não, olha, o vovô foi pro céu. Foi pro céu, mas ele tá lá em cima. A criança às vezes vai ficar procurando. Então, ter o cuidado desses momentos, até na frase, de como falar. Que eles têm mais a questão da literalidade. Muito. Tem a abstração, tem a metáfora, que a gente vai descobrindo. Tem que tomar cuidado com isso, porque eles vão interpretar exatamente o que você disser. Realmente é um... Se você falar nem que é vacatuça, ele vai ficar esperando a vacatuça, entendeu? Vai ter esses momentos assim, não é? É fato isso. Porque assim, de forma geral, até até uma certa idade, a criança é literal, né? Sim. Eu lembro da minha sobrinha, que fala assim, a tia vai virar uma arara com você. Eu não quero que minha tia vire uma arara. A criança imagina uma pessoa virando uma arara. Era bebezinha, tinha 2, 3 aninhos. Então ela imaginou a tia virando. Meu Deus do céu, né? Não é que ela nem entendeu do ponto de vista de brava. Ela entendeu, ela virou um bicho. Ali. Eu não quero que minha tia vire uma arara.
como é que ela vai virar uma arara? Só que isso passa, né? Sim. E depois, pra eles não passa, né? Pelo menos pra uma parte não passa. Né? Não são todos, mas alguns, né, mantêm essa compreensão assim. Tem que tomar cuidado. E aí vem, né, a gente tá se encaminhando meio que pro fim, mas acho que é legal, e me despertou essa curiosidade, como que a medicina surgiu na sua vida e esse foco na questão da neurologia e da pediatria, né? Sim. Minha mãe fala que desde pequena eu sempre falei, quando eu crescer, você é pediatra para cuidar das criancinhas, a vida inteira. Já estava lá em você isso. Então, desde pequenininha, ela falou desde os 3 anos, e eu sempre fui muito falante, eu gostava de cuidar, então sempre foi assim. E eu segui nisso, nunca mudei de opinião. Então, fui estudando, aí depois já entrei na faculdade, fiz medicina. No 5º ano, então eu sabia que eu queria ser pediatra. Ponto. Isso já estava firmado na minha cabeça. Quando chegou no 5º ano, quando eu passei na neurologia, eu tive um professor assim que foi sensacional, chamado Benjamin Ohana. E este homem me abriu assim um mundo lindo, maravilhoso, que foi o professor de neurologia. Você se encantou. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, com certeza eu vou querer trabalhar com neurologia. E como eu quero fazer pediatria, então eu já pensei na neurologia infantil. E aí terminei a faculdade de medicina lá, né, na Federal do Pará, que eu fiz em Belém. E aí depois eu já vim para São Paulo, aí prestei a prova de residência para pediatria, fui fazer pediatria. Aí nunca tinha saído de casa, né? E quando eu vim para São Paulo, eu prestei só um concurso que chamava SUS, que era para o SUS, e tinham vários hospitais. Como eu nunca tinha saído de casa, eu falei, eu acho que eu vou ficar com medo de morar sozinha em São Paulo. Aí tinha vaga em Mogi das Cruzes, o MC, o MEC. E aí eu acho que eu vou para Mogi das Cruzes. Então eu fui fazer pediatria lá. E aí tive um professor também que foi maravilhoso, que era o chefe da pediatria, já era um senhor, chamado Onofre Zambuzi, que foi assim, também era um pai, foi maravilhoso. E aconteceu uma coisa interessante comigo, que eu não sabia onde eu ia ficar em Mogi. E eu fui conhecer o hospital. Eu chegou na porta do hospital, eu fui pedir informação para uma pessoa. Essa pessoa era de Belém. Nossa! Estava terminando a residência de ginecologia, vinha para São Paulo para fazer uma subespecialidade, e o lugar onde ela estava morando ia vagar. E aí... Olha que destino, isso, hein? não foi demais. Que destino. Então, as conexões que vão se não formando, são né? interessantíssimas as conexões. E aí eu conheci o hospital onde eu ia, né, fazer a residência, e ela já me levou no local onde ela morava. E aí fui Tudo pra se Mogi, encaminhou tudo ali. se encaminhou. E aí a coisa foi acontecendo. Aí depois, quando eu já tinha terminado a pediatria, eu ainda fiquei 1 ano lá em Mogi, trabalhando como pediatra, e na UTI neonatal, dando plantão em UTI neonatal. Aí eu fui para uma palestra de uma neurologista infantil, chamada Sueli, Sueli Rizzuti. E aí a Sueli, eu falei, nossa, que neurologista legal, eu vou perguntar onde ela fez. Aí ela falou, eu fiz no final, eu fui perguntar, ela falou, eu fiz Santa Casa de São Paulo. Aí eu falei, então eu acho que eu vou... Falou, é esse o caminho. Aí no ano seguinte eu fui fazer a prova, né, para especialização, e aí É tão a coisa importante, foi. né, quando você encontra pessoas assim... especiais, que vão ajudando a assim, traçar o teu caminho, com a tua certeza. história, né? De uma forma bacana. Nossa, e as coisas vão acontecendo assim de uma forma tão interessante, não meio que natural, né? Que parece que com certeza. O rio foi seguindo o seu curso e chegando realmente ao momento. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, tá muito bom. E aí, o legal é que se abriram janelas para outras conversas, né? Para você voltar, a gente vai querer você de novo. Mais vezes, acho que foi voltar com o maior prazer. Um gostoso, né? Que fluiu, porque é um tema árido, né? Sim. Pesado, que demanda muito conhecimento, mas eu acho que a gente conseguiu trazê-lo de uma forma suave, dentro do possível, para que as pessoas absorvam a informação,
aqueles que não lidam com isso no seu dia a dia comecem a entender melhor, e aquelas famílias que têm esse cuidar já com elas, Sim. também passem a ver, vamos colocar assim, luzes no fim do túnel, Sim, né? Porque acho que isso é o que as pessoas sempre perseguem, né? Ver Sim. esperança na caminhada. Mas né? olha, eu falo que a neurologia, ela é apaixonante. Ela é. Na demais. pediatria, então acho que é um pouquinho mais. Me desculpem, mas um pouquinho mais. Não tem como. não tem não como. se conectar, não se Não apaixonar. tem. Quando você vê uma criança, eu falo, não Com tenho certeza, que. é. E quando a gente É vê uma as conquistas delícia. e o quanto isso pode mudar a vida de uma criança e da família, não tem preço, é uma delícia. Não tem como a gente não, né, dizer assim, tomei dessa água, não vou beber mais. Não, quem entra não sai mais, não é? Nunca mais. Legal. Que show. Vamos lá, Vamos então, para as 3 perguntas, né, que a gente faz sempre. Para quem que você dá um like, Evangelina? Eu vou dar um like pro meu professor de neurologia. Que contribuiu para o que você é. Muito! Pro 5º ano da faculdade, voltando lá atrás, o Dr. Benjamin foi, assim, crucial na minha vida. Todos os outros foram muito importantes, mas ele foi, assim, sensacional. E é tão bom a gente ter boas referências, né? Sim. Muito. Pessoas que marcam a gente, demais. que impactam positivamente, né? E que nos dão um norte, né? Naquilo que a gente vai fazer, seguir E adiante. deixa uma lembrança gostosa, né? Maravilhosa. E professores, de forma geral, têm esse papel com muito importante de certeza. inspiração, né? Demais, Sim. muito legal. E de marcar, né? Eu tenho professores que marcaram desde da infância e tal, e aqueles também da universidade, Sim, que falam, da não, esse vida cara aqui, inteira. essa mulher aqui, eu Mas tenho uma professora de português que ela mora hoje em Portugal, mas que a gente tem um vínculo, porque ela foi diferenciada assim, e que também não é fácil você ensinar gramática. Não mesmo. E que muitas vezes a gente pega a raiva e ela verdade. fazia de uma forma que, assim, que a gente gostava, né? E criou um vínculo que quando ela vem no Brasil, hoje a gente se encontra, mata a saudade. legal. E é uma bacana coisa isso, né? Muito. Eu também tive 2 professoras muito importantes dentro da neuro, a Renata e a Cibele, uma que deu teórica, outra prática, que eu falo, foi muito importante, assim. Então, deixo aqui o meu beijo para a professora Conceição, que está lá em Portugal, de vez em quando vem no Brasil, certamente vai nos assistir, fica aqui a homenagem também a ela. É bom, é gostoso ter essas lembranças, né? Muito, E a minha muito, professora muito. daqui do CRPI, né, que é a casa que produz esse podcast, a professora Zilda, que foi da minha lá do prezinho, 1º ano, e que também cheguei a encontrá-la recentemente, outra espetacular assim, e que indicou na época para minha família que eu deveria ir buscar estudar em outros lugares para poder abrir mais, e faz coisa de 2, 3 anos eu encontrei. E eu não a reconheci, mas ela me reconheceu. Ó, que legal, né? É muito bom, né? Então, A gente muito bom. valorizar É legal, a carreira do demais. magistério, né? Acho que é muito importante. Bacana, é Com importante. certeza. Falar que tenho mais Renatas Banjais, Cibele Chamas, que são as minhas 2 referências, que tenham mais delas aí pra Isso frente para mesmo. continuar com quem tá Com vindo. certeza. E pra quem você dá um dislike? Pra quem você não apoia? Pra quem ou pra o quê? Né? Ou Pode pra pra o uma, quê, uma não situação. necessariamente quem. Eu não apoio desrespeito. Em todas as... Qualquer forma de desrespeito. Sobretudo com os professores. É um absurdo gigantesco. Né? Então... E vamos pra última pergunta. Como é que você quer ser lembrada no futuro, né? Eu acho que eu quero ser lembrada como uma pessoa, não uma médico, ser humano, que fez a diferença na vida, nem que seja de uma criança. Eu acho que é uma missão, né? A gente cuidar não sei, a gente entra na vida das pessoas. É um propósito, né, ali. É um propósito. E assim, eu quero ser lembrada assim. Fico Legal. emocionada. Bacana. Com certeza você vai conseguir. Você já já tá no caminho, Tá no já caminho, fez ali certamente, boa parte certamente, disso, com Bia. certeza. E assim, um recado que você quer deixar para quem nos está assistindo, que tem, de alguma forma, angústias, situações e que vão ao encontro daquilo que você lida na tua vida cotidiana, nos vários consultórios onde você atua. Sim.
eu acho que o recado principal que eu quero deixar é não se desesperar. Diante de qualquer diagnóstico, calma, que assim, tem uma solução para tudo. E a gente sempre vai encontrar pessoas profissionais, um amigo, alguém que vai mostrar o caminho. Então, calma, que tudo vai ficar do jeito que tem que ficar, né? Da melhor forma possível. Eu acho que essa é a principal mensagem. Legal. Dai, obrigado por ter compartilhado mais esse bate-papo. Eu que agradeço, adoro estar aqui, é sempre muito prazeroso. É bacana a gente trazer pessoas assim como você, que vai trazer uma energia, uma vibração boa, que vai conectar, que muitas pessoas que vão estar assistindo a gente vai se conectar com tudo isso que a gente falou e vai fazer a diferença na vida de muita gente. Sim, muitas famílias, muitas crianças, e que é o que você disse, é o nosso propósito. Sim, né? Que seja para transformar vidas, ajudar, acalmar, né? Buscar direção, né? Para não desesperar, tudo tem um caminho, tem o seu tempo, e as coisas vão seguindo e vão se encaminhando da forma correta. Melhor forma. É isso Obrigado, mesmo. Evangelina, por ter nos proporcionado esse bate-papo tão legal, né? Que você se emocionou, a gente se emociona também. Acho que quem está nos assistindo também, acho que isso é importante. Acho que a gente conseguiu realmente conduzir de uma forma bem gostosa. A gente conversou, passou um tempão como se a gente estivesse numa mesa de bar batendo papo. Assim, acho que esse é o nosso objetivo, né? Obrigadão por você ter participado aqui conosco. Eu que agradeço. E que tem outras muito vezes, obrigada, né? Eu adorei. Vai chegar um momento que até quem está assistindo a gente vai mandar várias perguntas e a gente vai trazer você em outros momentos para tirar mais dúvidas, esclarecer, né, muitas coisas que estão aí em interrogação na cabeça das pessoas. É isso aí. E a gente está chegando ao final, né, desse episódio de Papo On. A gente quer agradecer a você que em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo está nos assistindo. Eu acho que fica aqui o recado da questão da empatia, da humanidade, do humanismo no atendimento. Acho que a gente tem duas profissionais aqui que têm isso na sua trajetória. Isso faz toda a diferença. Eu, quando paciente, lá na minha infância, eu tive a felicidade de também ter acesso a profissionais com esse olhar na parte médica, na parte de reabilitação. Isso transforma realmente, nos coloca num caminho. A gente acaba de celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e eu vendo um depoimento da jornalista Flávia Sintra, que atua na Rede Globo, e ela fala da importância de hoje a gente estar tendo orgulho, né, do que a gente é, e não mais vergonha, né, que era o traço que a gente tinha até um tempo atrás. A gente tinha vergonha, as famílias tinham vergonha. Eu, felizmente, não passei por isso. Minha família nunca teve vergonha de lidar, buscou o caminho para mim, mas isso era uma realidade. Então, acho que fica aqui o recado para que a gente busque o nosso caminho, que as famílias desabrochem para a necessidade de estar com os seus filhos com deficiência, com TEA, com síndrome de Down, seja o que for a sua característica, ocupar os espaços, estar nas ruas, porque isso vai fazer a transformação. Se a gente não buscar os espaços, a sociedade não muda. A gente já avançou muito, mas a gente ainda tem muito por caminhar. Obrigado e até o próximo episódio de Papo On. Boas conversas acontecem aqui.